A história de Daniel. No ano terceiro do reinado de Joiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou às suas mãos a Joiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspernais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens, em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos que lhe expôs outros nomes a saber. A Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Cedraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois por que viria ele a vossos rostos mais tristes do que os de outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber, então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e, conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e o experimentou 10 dias. E ao fim de 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, e o vinho de que devia beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as tarefas e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxesse diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutores do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. E assim eu termino o 1º capítulo da história de Daniel. Amanhã eu venho com vocês contando o 2º capítulo. Vamos entender quanto a isso, né? Então, no ano de 605 a.C., após longo cerco, Jerusalém foi invadida por exército babilônico, que saqueou, incendiou e levou os utensílios sagrados e todo o ouro do templo para a Babilônia.
O povo já de Judá foi arrancado da sua terra e levado para cativeiro, que durou 70 anos. Nabucodonosor tinha o exército mais poderoso do mundo, mas não foi por isso que Judá caiu em suas mãos, e sim por causa dos seus pecados. Deus entregou os israelitas nas mãos dos inimigos porque haviam se afastado deles e se esquecido da sua aliança. O rei, os sacerdotes e todo o povo se corromperam, abandonaram a fé e se entregaram à idolatria. Assim, passaram a praticar as mesmas obras e até piores que os povos pagãos praticavam. A rebeldia, a incredulidade e a desobediência de Israel aos preceitos do Altíssimo provocaram a sua ira. E mesmo tendo sido exortada pelos profetas enviados pelo Senhor, como Isaías e Jeremias, a nação não se arrependeu das suas maldades. E isso que tem acontecido, desta forma tem acontecido em nossos dias. Infelizmente, muitos têm deixado de ouvir o que o Espírito Santo tem falado por meio da sua palavra para dar ouvidos à voz do coração. Por isso há tantos caídos na fé e afastados da presença do Altíssimo. Enquanto não se voltarem para o Todo-Poderoso com sinceridade, arrependimento e confissão, continuarão a viver humilhados, escravizados pelo pecado e sem salvação. Então, meus irmãos, prestem atenção quanto a essa história de Daniel. Eu vou dar continuidade para vocês amanhã e vou falar sobre os jovens, sobre tudo quanto aconteceu na história de Daniel. Boa tarde para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Eu sou Elizabeth Guilhermino e trago para vocês a história de Daniel. Estou aqui todos os dias trazendo a história de Cristo, tá? Tudo quanto a Bíblia nos conta, que é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que eu trago para vocês através das escritas dos profetas antigos. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Uma boa tarde para vocês mais uma vez. Tchau, até amanhã.